Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porque é que o seguro de habitação deve ser obrigatório? Não podemos transmitir à sociedade a capacidade do Estado pagar tudo a todos, a todo o tempo. O Governo vai criar um fundo de catástrofes naturais e sísmicas para ajudar quem não conseguir pagar um seguro obrigatório para a habitação. Como acabámos de ouvir na introdução deste episódio, o Primeiro-Ministro defende que não é sustentável transmitir à sociedade a ideia de que o Estado tem capacidade para pagar tudo a todos, a todo o tempo. Esta proposta faz parte do plano final do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, mais conhecido como PTRR, que prevê um investimento de 22,6 mil milhões de euros para fazer face às consequências dos elevados prejuízos causados pelas tempestades, com destaque para a Christine. A medida foi bem recebida pela Associação Portuguesa de Seguradores. O seu presidente, José Galamba de Oliveira, elogiou este seguro obrigatório, que será também exigido para instalações das empresas e apoiado por um mecanismo para garantir o seu acesso universal. Mas o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, considera que este fundo de catástrofes naturais e sísmicas associado a um seguro deste género é escandaloso. No Parlamento, a Iniciativa Liberal, PCP e BE dizem que o Governo está a fazer propaganda. O LIVRE elogia a ideia de criar uma agência temporária para coordenar a execução do plano e o Chega afirma que este programa é puro marketing. Faz sentido que o seguro de habitação seja obrigatório? É o que vamos perguntar ao convidado deste episódio, Paulo Fonseca, assessor estratégico da DECO e perito do Comitê Económico e Social Europeu. Bem-vindos ao P24, seu dia começa aqui. Paulo Fonseca, bem-vindo a este P24 para falarmos sobre este tema do seguro de habitação obrigatório e começo logo por lhe perguntar, faz sentido esta medida, faz sentido que o seguro de habitação seja mesmo ele obrigatório? Olá, muito obrigado. Eu começaria até por reverter um bocadinho a pergunta e colocar numa outra tónica. Antes de passarmos à obrigatoriedade do seguro, a pergunta deve ser: faz sentido que este tipo de fenómenos climáticos que assistimos e que incluem também os incêndios, para além dos sismos, tenham uma cobertura obrigatória nos seguros? E a resposta nossa, por parte da DECO, é claramente que sim. Mas é aquilo que não temos visto até agora. E traçar um bocadinho a realidade do país para nós percebermos porque é que também surgem estas medidas, nomeadamente a obrigatoriedade do seguro. A primeira é, de facto, o facto que menos de 50% da população em Portugal tem um seguro multirriscos, que é aquilo que nós chamamos ligados à habitação. Quem é que tem normalmente estes seguros? Para aqueles que vivem efetivamente em propriedade horizontais e, portanto, que têm condomínio, normalmente apartamentos, somos obrigados a ter de facto um seguro, que é o seguro com a cobertura de incêndio, e há aqui uma lógica de poder alargar a outro tipo de situações. Também, outra faixa que tem efetivamente este tipo de seguros são as pessoas que estão a comprar uma casa recorrendo ao crédito, sobretudo o crédito à habitação, em que aqui temos dois tipos de seguros, o seguro vida de proteção e, por outro lado, o seguro multirriscos que protege, neste caso, a habitação. E podemos logo perguntar, e de facto estes fenómenos estão incluídos? Não necessariamente. A maioria destes seguros multirriscos tem de facto uma cobertura mais limitada. Porquê? Porque ter efetivamente a cobertura de tempestade, de catástrofe, de fenómeno climático extremo, normalmente implica o pagamento de um adicional. Nós estamos a falar de seguros que rondam entre aqui valores anuais entre os 60 e os 120 euros, mas se quisermos incluir, por exemplo, uma cobertura para fenómenos sísmicos neste tipo de seguros, temos um acréscimo de pelo menos de 50 euros, isto em valores anuais, o que implica que há aqui uma disparidade muito grande. Portanto, a maior parte dos consumidores, a maior parte da população, não tem de facto este seguro multirriscos e se tem, não cobre efetivamente este tipo de situações. E agora vamos perceber porquê que não tem. Não é só uma questão, efetivamente, de termos de valores ou de pagar mais. É também uma dificuldade do consumidor a aceder a este tipo de seguros. E nós vimos neste caso deste fenómeno, deste comboio de tempestades que tivemos recentemente há 3 meses, e o que nós verificámos é que há muitos consumidores que tinham este tipo de seguros, que tinham este tipo de coberturas e ainda não conseguiram obter a necessária compensação. E porquê?
Porque, na verdade, existem problemas estruturais neste tipo de seguros, nomeadamente são seguros muito mais complexos e às vezes mais difíceis do que estamos a falar, por exemplo, do seguro automóvel ou um seguro de saúde. Exigem muitas vezes peritagens, exige uma prova. Muitas vezes, isto para nós percebermos o valor do prémio que é pago, tem muitas vezes em conta vários fatores, o perfil do consumidor, necessariamente, a sua situação socioeconómica, mas também o próprio risco, o risco da situação geográfica. Se eu estou efetivamente numa zona de maior risco, de facto tem um acréscimo no próprio prémio. Se eu estou efetivamente, se eu tenho um valor de construção superior, isso também vai impactar o meu próprio seguro, para além dos bens que eu vou incluir, e a maior parte também destes seguros tem uma cobertura em termos de valor de indemnização bastante limitada, sobretudo nesta altura em que nós temos uma sobrevalorização ou um acréscimo muito grande de valorização do património imobiliário dos portugueses. Portanto, temos situações que muitas vezes não dá para pagar os próprios seguros. Mas voltando à questão que me estava a colocar logo de início, enquanto nós não resolvermos estes problemas, temos dificuldade em declarar somente a obrigatoriedade do seguro. E é por isso que a DECO, mais do que a obrigatoriedade, defendeu desde logo, e desde 2010 que defendemos, a criação de um fundo de catástrofe para proteger os consumidores. O que é que isto implicaria? Implicaria não apenas que os consumidores tivessem a oportunidade de contratar este tipo de seguros, mas que este tipo de situações, este tipo de fenómenos estivessem obrigatoriamente cobertos, que houvesse uma adesão obrigatória por parte das seguradoras a estes sistemas e que o Estado assumisse uma parte no pagamento, ou seja, nós podíamos ter aqui duas vertentes. Ou quando estivéssemos perante um fenómeno, o Estado assumia de imediato, junto às seguradoras, a cobertura do risco, ou ele poderia assumir, em última análise, caso efetivamente a cobertura do consumidor fosse insuficiente. Só a partir daqui é que passaríamos para esta situação de obrigatoriedade do seguro. O que sabemos é que não sabemos ainda como é que vão ser implementadas estas medidas. Há quem defenda a medida por uma questão de justiça, porque quem tem seguro recorre às companhias de seguro e quem não tem recorre ao Estado, né? E aqui, diz o Governo, haverá alguma igualdade com este novo mecanismo, mas há também quem diga que o Estado cedeu às pretensões das seguradoras de gerirem um fundo de catástrofe de muitos milhões de euros. Portanto, o que o Paulo Fonseca está a dizer é que pode haver aqui um equilíbrio entre a obrigatoriedade do consumidor, mas também a obrigatoriedade da seguradora, e esse seria um modelo mais equilibrado para que nenhuma das partes ficasse mais favorecida. Na ausência desse equilíbrio, acha que esta medida pode ser favorável para toda a gente ou alguém pode ser mais favorecido por ela, nomeadamente as empresas de seguros? A nossa ideia inicial era que, antes de passarmos para a obrigatoriedade de adesão por parte dos consumidores, que isso vai de facto implicar um acréscimo para as nossas finanças, efetivamente hoje bastante limitadas, era que houvesse, primeiro, vamos garantir que todos os seguros de habitação têm obrigatoriamente este tipo de cobertura e que esta cobertura é de facto, não há exclusões, nem letras pequeninas, nem interpretações divergentes e que os consumidores têm de facto, para quem tem seguro de habitação, que tem acesso a este tipo de cobertura, e pela disseminação deste seguro iríamos verificar ou avaliar se de facto havia um interesse por parte quer do mercado, quer por parte do consumidor. Se existisse, e se mesmo assim tivéssemos situações de pessoas que estavam isoladas no acesso a este tipo de produtos, então aí podemos avançar por uma situação de obrigatoriedade. E, portanto, a questão aqui é perceber, e isto também é fundamental para termos em consideração, a maior parte dos consumidores que não têm este tipo de seguros são também aqueles que estão mais vulneráveis. Quer vulneráveis do ponto de vista económico, porque são pessoas que têm as suas casas, construíram as suas casas, não recorreram ao crédito e, portanto, são casas mais antigas, não conseguiram ter acesso ou não conseguem pagar, de facto, uma apólice. Temos também consumidores que até podem ter mais facilidade, mas pela dificuldade e pela situação geográfica, estou nos Açores, estou em Lisboa, estou no Algarve, zonas muito mais limitadas, não têm esse acesso. E são estas que estão de fora. E é aqui que nós queremos perceber até que ponto é que este fundo de catástrofe vai ter capacidade para poder garantir que todos beneficiam da mesma proteção. Não podemos criar uma desigualdade para os consumidores, impondo soluções de obrigatoriedade, criando um fundo que depois não dá resposta aos mais vulneráveis. E, sobretudo, perceber quem são estes vulneráveis. No fundo, o Paulo está a perguntar o que é que vai acontecer a quem não conseguir pagar no futuro este novo seguro obrigatório. É isso. E o que é que o Estado prevê numa situação dessas? Parece-me que isso também não ficou muito claro ainda. Não, e aliás, percebermos se
são os consumidores que vão ter, porque aquilo que se vamos impor uma obrigatoriedade, todos nós vamos ter obrigatoriamente que ter este seguro. A questão é perceber se aquela seguradora, para mim, me impõe um determinado prémio, me exige um conjunto de franquias para eu poder acionar, que é diferente de outro tipo de consumidores pela minha situação específica de vulnerabilidade, de que forma é que o Estado me vai apoiar, qual é que é o montante que o Estado me vai efetivamente apoiar, e quando dizemos o Estado, estamos a dizer o fundo, ou seja, como é que ele vai servir efetivamente para pagar ao consumidor, quando é que o vai fazer, porque nós também sabemos que as medidas de apoio tardam ou são muito difíceis de chegar aos consumidores muitas vezes. Aliás, nós vimos por esta tempestade, ainda temos consumidores à espera de receber efetivamente os apoios que teriam sido prometidos ou devidos. E mesmo para aqueles que acionaram os seguros e que tinham estas coberturas, muitos deles não conseguiram ver a possibilidade de reparar, porque as seguradoras ou invocaram situações de degradação dos próprios edifícios, por exemplo, situações em que isto acontece muito em condomínios, várias seguradoras têm posições divergentes e o consumidor não consegue acionar, ou, por exemplo, o dano foi provocado porque a telha provinha de um edifício de um vizinho e, portanto, terá que ser o seguro do vizinho a ser acionado e não este. Há muitas dificuldades que têm que ser e muitas questões que têm que ser respondidas do lado dos consumidores. Por isso, é bom ter um fundo de catástrofe. É algo que pode ser uma garantia para todos os consumidores, mas o fundo não pode ser aparente e empurrando os consumidores para soluções de obrigatoriedade sem que exista, sobretudo para estes mais vulneráveis, um apoio adequado que estabeleça o tal equilíbrio desejado no mercado e para os consumidores. Bem, estamos a falar deste assunto porque as catástrofes são mais frequentes e Portugal tem sido exemplo de instabilidade climática com a chuva extrema da primavera, incêndios no verão, por aí fora. A frequência destas catástrofes justifica que se olhe para os seguros, para as regras dos seguros de outra forma e que se reforme, que se faça uma reforma da forma como eles funcionam? Totalmente. A primeira fase que nós temos que fazer é acelerar processos, simplificar procedimentos e fiscalizar bem o comportamento das seguradoras. Uma seguradora que me impõe uma indemnização que é um valor manifestamente inferior àquilo que foi o meu dano, somente para acelerar um processo, não é de facto resolver o problema ao consumidor. Porque as seguradoras podem ter suportado, e costuma-se dizer, e diz-se que houve um prejuízo enorme que as seguradoras tiveram que suportar. Mas nós também temos de ter atenção que um seguro vive do princípio da solidariedade e o consumidor paga esse seguro anual para garantir a cobertura em situação de risco. Ela não acontece todos os meses, mas o pagamento ou é fracionado mensalmente ou é pago anualmente. Portanto, exige uma contribuição do consumidor. Portanto, as seguradoras não estão a oferecer, não estão a ter um ato de caridade para com o consumidor. A questão aqui é perceber se estas seguradoras vão de facto responder e vamos ter mecanismos capazes para responder a este tipo de fenómenos. Quando nós temos uma lista de espera no que diz respeito a peritagens que têm que ser feitas pelas seguradoras que chegam a ultrapassar os 3, 4 meses, não é aceitável. O consumidor não pode ficar com uma casa sem telhado 4 meses à espera de um perito. Portanto, Paulo, podemos acrescentar aqui alguma dose de expectativa de burocracia à que já existe atualmente e como temos assistido nos últimos meses têm dificultado as reparações das habitações e empresas devastadas pela última tempestade? É preciso olhar para as tipologias de seguros e temos que, de facto, em certas situações, temos que criar normas. A Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões tem aqui uma função essencial. O legislador também tem uma função essencial de evitar problemas, de garantir mecanismos até de resolução de conflitos, muitas vezes que sejam mais eficazes no que diz respeito ou reforçar estes mecanismos que já existem para apoiar os consumidores nestas situações em que, por exemplo, existem divergências em termos de montantes de indemnização, garantir que estes procedimentos sejam acelerados e evitar e olhar e considerar abusivas cláusulas que, por exemplo, vêm excluir a responsabilidade porque existia já uma degradação do próprio edifício. Ora, se a causa direta é o fenómeno climático, é o suficiente para garantir a responsabilidade. Ou a degradação impediu e foi ela a causa direta, ou então tem que ser acionado o respectivo seguro. Não podemos ter manobras dilatórias e estas manobras dilatórias devem ser sancionadas se as seguradoras as utilizarem para evitar o pagamento das compensações. Portanto, o fundo de catástrofe é uma boa solução,
mas não é a única solução para os consumidores. Sobretudo quando temos uma ocorrência cada vez maior de fenómenos, portanto, climáticos extremos, e perceber que tipo de fenómenos climáticos extremos também estão aqui em causa, porque eu recordo que inicialmente este fundo de catástrofe estava somente a ser pensado para sismos. Hoje em dia temos incêndios, temos tempestades, temos furacões, temos inundações, e isto tudo tem que ser considerado cada vez mais a nível das coberturas. Paulo, este seguro obrigatório também se deve aplicar às empresas? O seguro obrigatório pode-se aplicar às empresas, naturalmente. Aqui nós não vamos responder pelas empresas, mas de facto também é um setor que sofreu bastante. E a nível da comparticipação, porque aqui não podemos esquecer que este fundo terá que ter uma comparticipação e todos nós deveremos efetivamente comparticipar para este fundo, consumidores, empresas, seguradoras, o próprio Estado. Portanto, deve haver aqui um contributo de todos para que todos também possam beneficiar deste mecanismo. A questão é perceber como é que vai ser o modelo de gestão deste fundo. Para nós é essencial que o modelo seja numa lógica de parceria pública ou privada, idealmente que ele seja gerido por uma entidade pública. Muitos fundos a nível nacional são geridos por entidades públicas, têm de facto uma participação conjunta da sociedade civil, nomeadamente em termos de conselhos consultivos, e seria interessante ter aqui organismos da sociedade civil, organizações da sociedade civil, nomeadamente associações de consumidores, associações empresariais, que pudessem efetivamente monitorizar também, porque também tem esse papel de watchdog, não é? Portanto, de verificar o cumprimento, para garantir que este fundo não está entregue somente a quem beneficia, não é? Portanto, que todos nós beneficiamos, mas todos nós também o devemos poder controlar. Paulo Fonseca, obrigado por ter vindo a este P24. Muito obrigado. Os trabalhadores venham para a rua no 1º de maio, que façam do 1º de maio um dia de festa, mas que seja um grande dia de luta, um grande dia de afirmação. A CGTP vai avançar com uma greve geral no dia 3 de junho em protesto contra a reforma da legislação laboral proposta pelo Governo. A data foi acertada na última reunião do Conselho Nacional desta Confederação de Trabalhadores, na terça-feira, e será anunciado pelo líder da CGTP, Tiago Oliveira, que acabamos de ouvir, no final do desfile do 1 de maio em Lisboa. A UGT não afasta a hipótese de se juntar a este protesto, mas essa decisão só deverá ser tomada depois da Comissão Permanente de Concertação Social, marcada para a próxima quinta-feira, dia 7 de maio. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.